Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, nesta minha intervenção de hoje voltarei a trazer para a discussão temas que anteriormente já abordei nesta Casa, que julgo merecem ser discutidos e trazidos para a discussão pública, atendendo a importância que têm para o futuro da nossa região. Assim, importa, em termos urbanísticos e de ordenamento do território, pensar neste que é o nosso território e as suas potencialidades, sendo que importa, nesta análise, para o futuro, não criar situações que venham a aprofundar a sua descaracterização, perigo que infelizmente continua latente face ao que tem sido o passado e o presente. Temos de encontrar atividades economicamente viáveis e sustentáveis que gerem a necessária riqueza, mas que te permitam manter intocáveis os valores ecológicos, ambientais e também patrimoniais necessários que nos foram legados pelos nossos antepassados e que tornam a Madeira atrativa e única. Importa também acabar com a lógica imperante de que a cidade, como espaço congregador, deve ser contínua ou densa, centralizando nesse espaço as principais infraestruturas públicas e os melhores espaços de usufruto, bem como as principais atividades económicas e comerciais, deixando aquilo que se deve esconder para as cotas mais altas. Temos de assumir o que temos, tornando aquilo que chamamos de cidade mais amplas e dando a necessária continuidade espacial. A infraestruturação básica deve chegar a todos estes locais, como é óbvio, mas devemos ir mais longe. Devemos requalificá-los e legalizá-los para que se tornem cada parte destas cidades mais aprazíveis e socialmente úteis para quem lá vive. Assim sendo, é fundamental gerar também pequenas centralidades ou inclusive microcentralidades com qualidades urbanas e que valorizem a sua diferença em relação aos espaços das cotas mais baixas. Temos de acabar com velhas práticas urbanas de uniformização que acabam por desqualificar espaços que deixaram, em muitos casos, em termos formais, de ser florestais ou rurais para passarem a ser apenas espaços a requalificar, onde nada de interessante acontece e ninguém gosta de lá viver. Veja-se, por exemplo, o que acontece nas zonas altas do Funchal, de Camarlouros ou de Santa Cruz. Assim, importa ter outras ambições e projetos para estes espaços no território, que só serão possíveis se existir o compromisso de olhar para cada uma destas situações como um caso específico a tratar, como uma aposta própria a desenvolver, valorizando também estes que são espaços de cidade ou dos núcleos mais urbanos existentes, também um pouco por toda a região. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no tocante ao urbanismo e ordenamento do território regional, muito está por fazer, atendendo ao desprezo de décadas dado ao planeamento por parte do Poder Regional. Será assim, então, importante olhar para o sistema de gestão territorial da região autónoma da Madeira, implementando-o naquilo que ainda pode ser feito e ajustando-o através das necessárias atualizações aos desafios futuros, podendo esta Assembleia, a par do Governo, ter um papel ativo e fundamental no que se deve fazer, colocando a cabeça como fundamental a atualização do Plano de Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira, vulgarmente conhecido como POTRAM, que há quase 20 anos espera por esse importante trabalho, bem como de outros planos sectoriais que importa implementar e que de ano para ano vê o Governo Regional adiar para depois novamente renovar como se fossem novas promessas de revisão e de implementação que não passam disso mesmo, de meras promessas e de mera propaganda para vender aos mais distraídos, tendo também nesta Casa quem também de quando em vez, e hoje certamente se repetirá, reafirmar estas velhas promessas como sendo para já, até um dia em que eventualmente se efetivem, se é que isso algum dia venha a acontecer. Pela nossa parte, continuaremos a assumir, como até agora, estas matérias como importantes, apresentando propostas responsáveis a par de outros contributos que consideramos importantes para, de uma vez por todas, se passe da inação que tem caracterizado o planeamento regional do território para uma ação que proteja e torne mais-valia o desenvolvimento sustentado que se quer das nossas ilhas. Assim, importa acabar com a lógica imperante até aqui na região que subverte o planeamento, que começa, como temos vindo a assistir, de forma errada, partindo dos planos diretores municipais, quando deveria ser a partir do Plano de Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira.
portanto, pela necessária estratégia regional de desenvolvimento territorial, atualmente inexistente face à caducidade do plano que nós já temos há 20 anos, que, a par de outros instrumentos de planeamento intermédios desenvolvidos em cascata, se chega então aos PDMs, orientando-os como deve ser a sua função e não ao contrário. Sendo que nesta matéria importa também que o Governo Regional não seja, como pelos vistos está a ser para certos municípios, um travão. Se não quer assumir o seu papel de planear e planear bem, pois deixe que quem pense diferente possa já, que é obrigado a isso pela inação regional, de definir como pretende desenvolver políticas para o seu território. Chega de condicionar os municípios em função da cor política, retardando como acontece com certos municípios ou avançar de certos PDMs. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, importa também desenvolver a necessária reabilitação urbana das cidades e núcleos urbanos, sejam eles históricos ou não, hoje muitos deles em profunda degradação. É certamente uma oportunidade para a indústria e para os profissionais do sector, mas também e sobretudo para os municípios que têm um edificado envelhecido e carente de uma nova dinamização, tal como todo o espaço público em seu redor, que podem, em conjunto com os privados, encarar a reabilitação urbana como sendo uma boa oportunidade de aproveitamento de fundos comunitários para o renascimento desse espaço e das economias locais à sua volta. Infelizmente, sabemos que os apoios comunitários hoje disponíveis neste presente ano e solicitados pelo Governo Regional para isto são muito escassos face ao que é necessário fazer, podendo ser classificados como de frustrantes e ridículos neste caso. Por esta razão, o CDS apresentará ainda esta semana um pedido de audição para que o Governo venha a esta Casa justificar o porquê disto, confrontando-o com aquilo que sabemos ser uma desilusão para muitos autarcas, quer da maioria laranja, quer dos restantes partidos com responsabilidades autárquicas nesta região. Isto porque se perde aquela que é também uma oportunidade de ouro para trazer novamente vida aos centros urbanos e permitirá certamente a reinvenção de lugares hoje totalmente descaracterizados e degradados, regenerando-os e dando-lhes assim uma nova existência, não podendo também ser esquecidas outras vantagens no tocante à criação de riqueza e de emprego, hoje muito necessários, como sabemos, face aos números elevados do flagelo do desemprego e da imigração que importa combater. Assim sendo, é fundamental criar áreas especiais de reabilitação e requalificação urbana, sendo que, em paralelo, se deve criar condições necessárias para mobilizar proprietários para estes novos desafios, cabendo aqui também um papel importante aos municípios, reduzindo taxas não só no IMI, mas também outras necessárias no licenciamento. Importa ter a ousadia de reduzir também o IVA na região para estas intervenções, que certamente fará a diferença na tomada de decisões. Este esforço certamente será compensado pelo crescimento do investimento privado, que acredito não deixará de aproveitar esta importante e única oportunidade, se ela de facto for real e substancial. A par disto, importa com clareza quase que ideológica definir o sentido das políticas a adotar nas necessárias intervenções de reabilitação nos espaços públicos e o que se pretende destes, num trabalho que, mais uma vez, se quer multidisciplinar e não só de uma classe profissional, onde se pense no todo e não em partes avulsas que depois não funcionam. Sendo exemplo recente disto, as intervenções nas ribeiras do Funchal, onde se esqueceu mais uma vez a importância sendo exemplo disto, as ribeiras do Funchal, onde se esqueceu mais uma vez a importância destas linhas de água para a cidade e a sua relação com a mesma, em detrimento da resolução de um problema hidráulico que muitos questionam se assim será resolvido ou se se agravará devido ao isolamento da solução aos restantes problemas da cidade. Isto porque ainda não se entendeu que nestas matérias nada é indissociável, tudo faz parte de um organismo vivo que deve ser visto como um todo e as práticas continuam a ser, infelizmente, as velhas, aos quais a nova governação disse abandonar, mas que afinal não abandonou. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, todas estas preocupações devem mobilizar a nossa sociedade e, em particular, a classe política, pois em causa está o nosso futuro coletivo, que antes de mais se deve preocupar com o seu território, chão que sustenta todas as atividades que nele habitam. Menospreciar ou adiar, como até aqui, estas preocupações terá um custo a pagar. Infelizmente, por todos nós, não só para as atuais gerações, mas também para as futuras.
Ainda estamos a tempo de corrigir o rumo. É nosso dever, como eleitos deste povo, defender essa necessária correção. Julgo que é também um imperativo de consciência que não pode ser ignorado e para o qual todos somos chamados. É tempo de levantar a cabeça, é tempo de arrepiar caminho. Tenho dito. Obrigado.